Boa tarde a todos e a todas. Aqui estamos com o chapéu do presidente João Galazzi, da Associação Brasileira de Supermercados, que, por estar embarcando nesse dia de hoje numa missão empresarial à França, pede desculpas pela ausência e pede paciência ao auditório por uma má substituição pela minha pessoa. E, ao mesmo tempo, encaminham um cordial abraço aos senadores Alcir Lucas e ao senador Vanderlan, presidente dessa comissão, e demais senadoras e senadores que estão debruçados nesse importante tema. Eu gostaria, pessoalmente, de cumprimentar todos os colegas aqui presentes, em particular colegas da Caduna Consultoria, que têm ajudado a RC Consultoras nesse trabalho de subsidiar tecnicamente a Abras em todas as contas que faz para subsidiar a Secretaria Especial da Reforma Tributária, o Ministério da Fazenda e, principalmente, o Congresso Nacional, agora o Senado. Eu gostaria de iniciar, desde já, apresentando qual é a principal dificuldade que a Abras encontra nesse atual estágio do PLP, após ter tido uma parte das suas reivindicações e pleitos atendido na fase da Câmara Federal. Isso fica muito claro com esse slide, em que a gente demonstra, inclusive com a insistência aqui do colega Rodrigo Urair, que corretamente pediu um recálculo à época dessa alíquota efetiva paga por supermercados, que na época postulávamos ser 12%, eles detectaram a falta de um elemento, que era a substituição tributária, e a alíquota revisada efetiva atual, quando um consumidor, em média, é o consumidor médio brasileiro, no meio de uma multitude de situações variadas por estágio, de renda e por estado e por município, mas a grande média é 13,8%. E o que nós queremos demonstrar é que, no atual estágio do PLP, que vem para o Senado Federal, apesar de ser atendida parte do pleito que não considerava, deveria considerar carnes e peixes dentro dessa alíquota zerada, que é a chamada Cesta Básica Nacional, e que está exatamente do lado da Abras, o PLP 68 desidratou a lista de alimentos que, não estando na cesta básica, deveriam estar contemplados no artigo seguinte da emenda constitucional. A da cesta básica é o artigo 8º, no artigo seguinte, na 9ª, se estabelece que os alimentos terão redução de 60% e não há qualquer ressalva para população majoritariamente mais pobre. Isso também é válido para o artigo 8º, que não faz tal ressalva. É um direito constitucional de cesta básica universal para todos os brasileiros. Ora, o imposto devido no PLP atualmente, senador, está em 19%, isso precisa ser corrigido. E a correção tem que vir por causa da diferença na pizza embaixo dos alimentos de consumo humano, que no pleito da Abras corresponde a 24% do carrinho de supermercado, e que na atual lista, no atual anexo do PLP, está reduzido para apenas 7%. Então, os senhores já receberam esse pleito sobre a forma de uma emenda, ela é muito clara, e vocês podem observar também, embora essa seja, vamos dizer, mais uma observação quase que estética, que a Abras foi conscienciosa no sentido de que não preencheu com cesta básica, que é a parte verde da pizza, tudo o que poderia, de alguma forma, ser alimentos, e acompanhando o pensamento do Dr. Dornelas, que aqui diz, o alimento inclusive industrializado e autorizado pela Anvisa, ele, como um leite UHT, que tem uma condição de maior durabilidade, são triunfos da indústria. Apesar disso, fomos conscienciosos e colocamos na cesta básica o equivalente a 36% do gasto do supermercado, 24% na alíquota reduzida,
A alíquota reduzida senador Isalci, que é bom lembrar, como a nossa alíquota de referência se aproxima de 30%, a alíquota dita reduzida no Brasil se aproxima de 12%, que corresponde à alíquota cheia na média mundial de todos os países que usam alíquota única. Portanto, é uma curiosidade, quando a gente enche a boca para falar que estamos tendo uma redução de 60%, a redução de 60% em cima da conta no pico do Everest. E, portanto, esses 12% já são, na média dos países, uma alíquota cheia para alimentos. E não há que falar em redução propriamente dita. Aí é uma indução ideológica de que alguma coisa está sendo reduzida. E vocês vendo a pizza do lado de cá do PLP, ela está visivelmente amarelada, ou seja, a alíquota cheia permeia 65% do carrinho de supermercado. Eu acho que, politicamente, esse não é o mandato que é recebido pelo Congresso Nacional, ponto. Eu acho que precisamos corrigir isso e essa correção está feita. Entretanto, e já me acelerando, existe ainda uma celeuma sobre carnes que voltou à baila aqui entre o que o mais rico consome, o que não consome, e a controvérsia persiste. O governo acabou de soltar uma nota técnica com as contribuições que supostamente carnes fariam para o aumento da alíquota de referência, 0,56, os queijos 0,13, dando um impacto de 0,69, e aí a nossa alíquota passa de 26,5, que aliás já passou, e vai para 27. Nos cálculos da Abras, que com todo respeito aos cálculos alternativos do governo são tiro efetivo, ou seja, é baseado na base nacional de vendas de quase R$1 trilhão, com os impostos efetivamente arrecadados, a gente não tem essa arrecadação e não terá esse impacto. O impacto efetivo é de 0,18 nas carnes, 0,06 nos queijos, 0,24 no total e, portanto, a alíquota, embora ela tivesse que fazer um ajuste, é um ajuste de 26 para 26,5 para 26,74. Óbvio que tudo contribui para uma alíquota que inicialmente, e com toda a consideração, porque também apoio a reforma tributária, muito debati, inclusive no meu próprio escritório, recebi a gentil visita do Bernardo Api e de outros campeões dessa reforma, que apoiamos, e ele dizia, a alíquota vai ser 20%. A gente já se esquece, começa o raciocínio com 25%, mas ele sonhava com a alíquota de 20% quando ele não sonhava ainda receber o impacto. E eu estou lhes dando assim um impacto visual, né? Do que é isso? É a quantidade de setores, grupos que são atendidos nos 6 regimes distintos do IVA. Né? Nós temos, na realidade, 6 regimes específicos. O sonho de uma alíquota única não existe. Não existem propriamente exceções. Existem regimes agravados, quando tem imposto seletivo, um regime geral, 3 regimes diferenciados, na realidade, 3 níveis diferenciados no regime diferenciado, 60%, 30% e 100% de dedução. Tem os imunes, tem os específicos e ainda tem o grupo favorecido. Acabou de ser mencionado aqui pelo Barbosa, o simples. Portanto, não há que falar em alíquota única, não há que falar em exceções. O que nós temos que dar apoio ao Senado Federal e depois à Câmara na volta, apoio para que haja um entendimento de que reforma é essa. Esse é um conjunto enorme de situações diferentes que precisam ser acomodadas e, portanto, quando nós vimos aqui o debate sobre cashback, ele é um debate diminuto quando ele se trata de alimentos e inadequado quando se trata de alimentos. Porque, diferentemente da postulação que eu aí não a abro, particularmente apoio no caso das telecomunicações, apoio por um motivo, sem me estender demais, é porque tanto na telecomunicação quanto na energia elétrica, água e esgotos, e até o botijão de gás, a gente pode associar o boleto e a condição do consumidor, em geral é um boleto mensal, a essa distinção por faixa de renda. E isto, no caixa do supermercado, é virtualmente impossível.
Além do mais, o comando constitucional é por comer bem, gente. O artigo 8º ordena que os brasileiros se preocupem em se alimentar bem. E não diz que é o senador Exalcir, de alta renda, que vai ter que pagar mais e se alimentar talvez um pouquinho menos. Não é essa distinção. É um direito universal ao bem de capital essencial, que também com os bens de capital é zerado. E o bem de capital da população qual é? Do consumidor, do ser humano. É o alimento, antes de ser o medicamento, é o alimento. Esse é o seu bem de capital e, portanto, é zerado. Entretanto, não é todo zerado, uma parte fica, inclusive, com 60% de redução, que é, no fundo, uma alíquota cheia internacional. Portanto, é completamente descontrolado o 15 segundos. Sim, o argumento de que nós temos... vamos votar aqui. A parte que é atingida pelo cashback é uma parte que não condiz com as necessidades da classe, uma boa parte da classe de renda baixa, da renda média baixa, e se incluirmos o conjunto da renda média, Gessner, nós temos um conjunto da população que pagará ou 12% ou perto de 30% sobre o seu bem de capital energético, que é o alimento. Então, senador, eu gostaria de fazer uma proposta, e é a proposta da Habeas, que a gente desconsidere o comando do PLP, que limita em 26,5. Parece que o relator da matéria também tem dificuldade de entender esse teto em 26,5. Ele não será 26,5. E nós propomos o controle da carga tributária, que precisa ser feito na reforma tributária do consumo, pela carga efetiva. O que é a alíquota efetiva? Ela é a média ponderada de todos desses diferentes regimes. E, portanto, é esta informação que precisa surgir do Ministério da Fazenda, que não é disponível. Nós aqui fizemos um exercício forte, mas um exercício ainda preliminar. E tem a seguinte curiosidade, Gessner, e com isso eu encerro, que à medida em que a alíquota vinha de 20 para 25, 26,5, 28 e talvez uns 29 ao final, há uma irrelevância da alíquota de referência, mas há uma total relevância e constância da alíquota efetiva. Nisso, a equipe de API fez um excelente trabalho. Ela conseguiu, heroicamente, manter a constância de uma alíquota efetiva, e é isso que precisa continuar a ser feito, porque o Senado vai ter que atender mais pressões, mas os pleitos da Abras se resume a isso: o controle da carga tributária pela alíquota efetiva, manutenção da alíquota efetiva atual do supermercado, 13,8%, e não dos 19%, que aí sim seria o supermercado com maior carga tributária do mundo. O Reino Unido, por exemplo, é quase que zero. Ampliação da lista dos alimentos com 60% de redução, que eu, como disse, é um eufemismo, não há redução alguma, vai ser perto de 12% de taxação, uma das maiores taxações do mundo em matéria alimentar. E ampliação dos itens, aí é um complemento na cesta básica, e ampliação também da lista dos produtos de higiene e limpeza. Com isso, eu fico por aqui, pedindo perdão pelo excesso na hora. Muito obrigado.